Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete, nós estamos indo para o nosso terceiro dia da aula de português. Então vamos lá, vocês fizeram a experiência? Como é que foi essa sensação de ser cientista por um dia? Registraram o que aconteceu com o experimento? Fizeram uma foto? Desenharam também? Então, deve ter sido muito divertido. Ser cientista é uma coisa muito legal. Então, para a gente continuar as nossas discussões sobre textos científicos, hoje nós vamos lá para a página 11 do nosso livro, né? E lá na página 11 do nosso livro, ele começa com um texto de divulgação científica. Lembram quando a gente trabalhou o que era divulgação científica? Vamos voltar só um pouquinho na página 11, na página 10, para a gente só lembrar o que é divulgação científica. Vamos ver se vai. Na página 10. Isso, só mais um pouquinho. Olha lá, vamos só lembrar aqui, ó. Vamos só lembrar o que é uma nota de divulgação científica. Então é um texto curto, né? Não são páginas e páginas de texto. É um texto curto que mostra os resultados de uma pesquisa. Esse texto apresenta as informações do problema tratado e contribui para informar a respeito desse assunto com dados e fatos. Que foi o que vocês fizeram na experiência em casa. Vocês fizeram uma nota de divulgação científica. Vocês fizeram a experiência e relataram o que aconteceu com a experiência. Provavelmente o que aconteceu com a experiência, o resultado, foi um texto curto, contendo algumas informações. Então, isso é uma nota de divulgação científica. O que nós vamos ler agora, lá na página 11, também é um texto de divulgação científica, uma nota de divulgação científica. Vamos lá, vamos conhecer na prática o que é essa nota. Então, vejam só. Lembram que lá nas primeiras páginas tinha uma pergunta, né? Qual é a maior flor do mundo? Não tinha uma pergunta assim? Tinha, que era uma possibilidade de pergunta. Alguns cientistas já responderam isso. Então, nós vamos ver o que é essa nota que foi escrita sobre a maior flor do mundo. Então, começa lá com o título. Qual é a maior flor do mundo? Essa era a pergunta. Esse era o problema. Lembram que o problema é uma pergunta? Então, aí diz o seguinte. Existem algumas espécies de flores que chamam a atenção não pela beleza ou pelo perfume, mas pelo tamanho. Esse é o caso da Rafflesia arnoldii, conhecida como flor monstro. Então, olha só, aqui tem um desenho, uma imagem dela. Lembra que eu falei da imagem, que a imagem é importante também? O registro visual é importante na pesquisa científica? Olha lá, então esta é a flor que ele está falando aqui. E o que chama atenção nela nem é tanto a beleza, mas é o tamanho que ela tem. Olha lá, ela é conhecida como flor monstro, pelo tamanho, ela deve ser enorme, né? Essa flor é considerada uma das maiores do mundo. E é encontrada nas florestas da ilha de Sumatra, na Indonésia. Então, olha que importante isso. A gente não vai encontrar essa flor aqui na nossa Mata Atlântica brasileira, nem na floresta amazônica. Da onde que essa flor é natural? Lá da ilha de Sumatra, na Indonésia. Alguns exemplares da Rafflesia arnoldii chegam a 1 metro de diâmetro e pesam mais de 11 quilos. Pensa, 1 metro de diâmetro e 11 quilos. É muita coisa, né? Diâmetro, gente, é essa parte circular da flor, né? Ela é medida através de um círculo. Então, a gente pega o ponto central dela e traça uma linha reta que faz o diâmetro dela. Então, se eu cortasse a flor no meio e esticasse, ela teria 1 metro de diâmetro, 1 metro de comprimento. Como ela é redonda, a gente diz que ela tem 1 metro de diâmetro e ela pesa 11 quilos. Olha só! Tem algumas de vocês que estão em casa, algumas crianças como vocês que estão em casa, pesam pouco mais do que 11 quilos, né? Pesam 25 quilos. Então, imagina o que é 11 quilos. Pega aí um saco de arroz de 10 quilos e pega mais um saco de sal de 1 quilo e bota em cima as duas coisas, dá 11 quilos. É o peso dessa flor. Aí, olha lá. A flor é, na verdade, um parasita que retira nutrientes das raízes da árvore Tetrastigma.
A flor monstro não faz fotossíntese, não tem folhas, nem caule ou raiz. Então, ela não tem folhas, ela não tem caule, ela não tem raiz. E ela não faz fotossíntese. Quer dizer, o que é parasita? Ela precisa se alimentar de outra planta. Então, provavelmente, ela se conecta a outra planta e se alimenta dessa planta. Porque fotossíntese é o processo de produção de alimento pela planta. Então, a planta, para produzir o seu alimento, ela faz um processo. Esse processo se chama fotossíntese. Mas nós já vimos que a nossa amiga gigante aqui, a nossa flor monstro, não faz fotossíntese. Por isso ela é um parasita, quer dizer, ela retira o alimento de outra planta. Essa flor enorme pode demorar até 1 ano para desabrochar, quer dizer, para abrir, né? Além do tamanho, essa flor chama atenção por causa do seu odor. O que é o odor? É o cheiro dela. Ela cheira a carniça e é chamada de lírio podre. Então, olha quantos nomes essa flor tem. Ela tem o nome científico, quer dizer, cientificamente ela tem um único nome, que é esse daqui, o Rafflesia arnoldii. Normalmente, o nome científico, ele tem a ver com o cientista que a descobriu, que a pesquisou, tá certo? O segundo nome, normalmente, da palavra, do nome científico, tem a ver com o cientista que fez a descoberta, que investigou essa planta, tá certo? Então, olha lá, essa flor gigante, na ciência, ela é conhecida como Rafflesia arnoldii, mas popularmente entre as pessoas, né, as pessoas que não são do mundo científico, as pessoas comuns como nós, ela é conhecida como lírio podre, é um dos nomes por conta do cheiro de carniça que ela libera, né? E ela também é conhecida, tinha um outro nome aqui que dizia que ela era conhecida como flor monstro por conta do tamanho. Então é isso, apesar de ela ser uma flor, ela não libera um cheiro bom, né? O cheiro dela é bem ruim, tá certo? Então aqui embaixo dela a gente vai encontrar ali, na página, um pouquinho mais abaixo, na página 11, estão vendo que tem umas palavras em negrito? A professora já explicou para vocês o que é. Mas se vocês quiserem tirar mais dúvidas, elas estão aqui dizendo o que é o diâmetro, que é a medida da flor, o que é parasita, o que é fotossíntese, odor e carniça. Tá certo? E para casa hoje, só mais uma coisinha. Vamos para a página 12. Antes da gente chegar na tarefa de casa, vamos para a página 12. Vamos descer mais um pouquinho. Então, olha só. Ali o número 1, cadê? Vamos lá. Aqui, um pouquinho mais abaixo da flor. Vamos descer, vamos descer. Na página 12, então, a gente tem lá, para entender o texto. Qual o texto? Esse texto que nós acabamos de ler. Então, o número 1, eu vou fazer com vocês, mas o número 2 vocês vão fazer em casa. E também para casa tem a indicação de um vídeo, que eu já vou dizer qual é, tá bom? Vamos só pensar aqui na primeira questão. Diz assim, o texto, qual é a maior flor do mundo? É sobre uma flor que existe no mundo real ou existe na imaginação do escritor? Aquela flor monstro, né? Aquele lírio que eles chamam, ele é conhecido no mundo real? Ele existe no mundo real? Ou ele é uma fantasia, foi criado por um escritor que inventou uma história sobre ela? Se ele é um texto científico, nós já sabemos que ele é real. Então, a gente vai marcar um X lá, né? Existe no mundo real. Então, essa outra parte de baixo, que fala sobre a nota de divulgação científica, tem alguns dados que eu quero que vocês preencham. Lembrando que para preencher esses dados aqui, nome da flor, local onde ela é encontrada, qual é o tamanho, qual é o peso, quanto tempo ela leva para desabrochar, que cheiro ela tem e outras características que vocês julguem necessárias, para vocês responderem isso tem que ir no texto. E para ajudar vocês nessa tarefa de casa, eu vou indicar um vídeo, né? Que vai aparecer aqui na tela, esse vídeo. Anotem, fotografem, registrem, pausem se vocês quiserem, né? E vamos lá descobrir onde é que eu encontro esse... Olha lá. Qual é a página que eu vou ter que acessar, né? Então, vocês vão assistir um vídeo que é um livro chamado A Maior Flor do Mundo, que foi escrito pelo José Saramago, tá
tá certo? Onde que ele está disponível? Nesse endereço eletrônico aqui, ó, https://youtube.be/yuj7cdsus1u. Lembrando aqui, ó, para achar o endereço direitinho, não esqueçam das letras quando elas são maiúsculas ou minúsculas, isso interfere no endereço, tá certo? Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês realizem a atividade, assistam o vídeo e a gente conversa mais na próxima aula. Até lá!